Batista. Não saio daqui. Giro Esportivo. Girando geral. Casa. A turma é mesmo boa. É mesmo da fusaca. Esporte. Pois é, não pode falar de Diego Souza, viu? É proibido falar do Diego Souza, o São Diego Souza. Aí o cara lá, meio que... vocês são uns burros, vocês estão... Enfim, pelo amor de Deus. Meu amigo, o esporte tá atolado em dívida. Se você é torcedor do esporte, é apaixonado e ama o esporte, no momento, por mais que o cara seja bom, mas no momento, se for de uma forma que venha prejudicar mais ainda a questão financeira do esporte, você não quer o atleta no seu clube. Isso aí é a minha opinião. Se você realmente é torcedor, eu tenho certeza que você não quer o Diego Souza do jeito que foi os acordos, né? Anderson Batista, o Guto Ferreira deu entrevista ontem, daqui a pouquinho vai ouvir, mas o esporte, quem é que pode chegar além do Diego Souza? Pois é, segundo as informações que eu acabei recebendo finalzinho de noite e começo da manhã desta sexta-feira, é que o Everton Felipe, olha aí, coisa boa, jogador do São Paulo nesse momento, inclusive envolvido nessa negociação, ele pode diminuir o seu salário em até 50% para servir ao esporte na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é uma notícia que surgiu ontem e junto com o Diego Souza poderiam ser 2 reforços vindos do São Paulo, né? Jogador com muita pressão por parte da torcida devido aos maus resultados, contratado a um valor alto, né, considerando aí as condições financeiras dos clubes brasileiros, e outro que não vem sendo utilizado com frequência, inclusive não está nem na lista de atletas que disputaram a Taça Libertadores da América na fase preliminar. Então, pode ser, né? Negociações, elas acontecem, lembrar que esses jogadores, se eles quiserem ainda atuar pelo Campeonato Pernambucano, eles devem ser contratados e devem ser inscritos antes mesmo do 8º jogo do esporte no Campeonato Estadual, que acontece no próximo dia 13 de março, contra o Salgueiro na Ilha do Retiro. Pois é. Se caso os dois aparecerem pela Ilha do Retiro, é bons jogadores. O Everton, que a gente tinha falado aqui, né, que ninguém tinha falado sobre o Everton Felipe. E no caso do... falou, com certeza, foi a gente aqui no nosso programa ontem. Isso. Né? E o Diego Souza, eu já disse, se for pra vir. Porque... E no caso do Everton Felipe, Moisés, um destaque, né? O salário dele não é tão alto, caso ele reduza em 50%, né, os seus vencimentos lá com a equipe paulista. Ou seja, para o esporte não vai ter tanto peso como trazer um Diego Souza. Isso. Né? Em termos financeiros. Isso, né? Se vier... é importante, viu, torcedor? Se vier, é importante. Porém, que não seja para quebrar mais o clube, né? O clube não aguenta mais. Anderson, ontem teve a apresentação, né? O Guto chegou. Chegou o técnico Guto Ferreira, apresentado ontem à tarde na sala de imprensa do Centro de Treinamento em Paratibe. Ele acabou destacando alguns pontos, né, a respeito da estrutura do clube, já dizendo que a conhecia, de algumas falas de outros treinadores. Conhece também boa parte do elenco, inclusive alguns jogadores ele já teve o prazer de trabalhar. Rafael Thierry na Chapecoense, Guilherme Lazzaroni, o Hernani no Bahia e o Charles no Internacional. Sobre a crise financeira, ele já acabou ressaltando que já trabalhou em ambientes piores, em números, né? E que o esporte nesse momento tem que trabalhar fielmente com esses recursos que ele possui, não extrapolar os recursos e buscar de uma melhor maneira otimizá-los para que o esporte consiga seus objetivos no restante da temporada. Falou da Série B, que é uma das mais difíceis, né, dos últimos anos, tendo em vista as equipes que disputarão a edição 2019. Tem Sport, Vitória, Coritiba, Paraná, Figueirense, Atlético Goianiense, muita gente boa que pode chegar com plenas e totais condições de vaga no G4 da competição deste ano. E ele falou que vai ser uma briga muito acirrada, mas que o esporte, com muito trabalho, vai tentar chegar entre as primeiras colocações, e ressaltou os pontos positivos e negativos, né, dos poucos jogos que o esporte possui até a estreia entre os dias 26 ou 27 de abril pela Série B no jogo contra o Oeste na Ilha do Retiro. Ponto positivo é que ele vai ter tempo para implantar o seu ritmo de jogo, né? Vai implantar o seu método de trabalho com esses atletas, a ponto de na Série B o esporte já chegar com as devidas condições. No caso do ponto negativo, é que não vai ter tantos testes. O esporte não vai ter tantos jogos oficiais daqui para o início da Série B. Caso consiga chegar a uma semifinal de Campeonato Pernambucano, aí sim o esporte vai ter
3 partidas nesse restante de primeira fase, as quartas, a semifinal e ainda mais um jogo, né? Porque você chegando na semifinal ainda pode disputar ou a decisão do campeonato estadual ou até mesmo a decisão do terceiro lugar, que é em apenas um jogo. Então, assim, são 6 partidas, né? Chegando às semifinais, dá pra, digamos, minimizar a falta de jogos nesse calendário tão escasso da equipe rubro-negra. Ô Anderson, vamos ouvi-lo, né? Ele ontem deu sua primeira coletiva como técnico do esporte e a gente vai ouvir agora, só lembrando que o áudio é do eupratiquesporte.com.br e também lá do canal do YouTube. Só agradecer a direção, a oportunidade. Trabalhar no esporte sempre foi sim um desejo, né? E agora a gente está podendo realizá-lo, né? Trabalhar bastante para que a gente possa retomar essa força que sempre foi, essa potência que sempre foi o esporte dentro do campo, com grandes resultados. Basicamente, o trabalho é que vai fazer isso acontecer. E para o trabalho poder se encaixar, demanda um tempo. Acho que todo mundo que acompanha os meus trabalhos, existe uma fase de adaptação ao meu modelo de trabalho. Espero que esse tempo que está aí disponível, esses jogos mais espaçados, nos permita que a gente possa ter esse período de adaptação, para que a gente possa conseguir, o mais rápido possível, botar a nossa maneira de jogar. Antes, em nenhum momento a gente nega a capacidade desse treinador Guto Ferreira, né? Exatamente. Jamais. É um ótimo treinador. Inclusive, aonde consolidada passou, as suas passagens pela Série B, inclusive pelo próprio Nelo Campos, ele acabou sendo chamado de rei do acesso. Discordo um pouco, né, porque rei do acesso é Givanildo, mas assim, ele tem bons números na Série B. 2014, vice-campeonato com a Ponte Preta na Série B, 2016 um 4º lugar com o Bahia, 2017 o vice-campeonato com o Internacional. A gente coloca nesse rol de equipes 3 que consequentemente, quando brigam e quando estão na Série B, chegam como favoritos. Ponte, Bahia e Internacional. Isso é inegável. Exato. Agora, como o Givanildo já chegou com outras equipes de um poderio bem menor, e já acabou chegando com acesso. E não foi só uma vez, né? Pois é, foram inúmeras vezes. Só, então eu particularmente, eu acho ele um bom treinador. Ele é um bom treinador. O histórico do cara diz isso. O que eu falo é, será que esse treinador não vai abandonar o barco? Como abandonar o barco, Moisés? Cara, o cara começa a ir bem e de uma hora pra outra aparece uma Chapecoense. De uma hora pra outra aparece aí um outro time do Sul, tá na primeira divisão. Aparece o próprio Bahia, Isso. Que acabou ontem sendo eliminado de uma Sul-Americana, inicia mal o Campeonato Brasileiro, o Sport vai numa vibe boa de Série B. E será que ele não deixa o Sport pra ir pra esse? O que pode acontecer? Ele tem como se diz? Existe alguma regra que ele não possa fazer isso? Não, ele pode, mesmo ele tendo um contrato. Ele vai sofrer as sanções, né? Paga o contrato, né? A quebra de contrato. Paga e ele vai embora. Agora sim, pra mim, abandona o barco, vai embora, né? Porque você tem todo um planejamento. O Nelo mesmo traz o cara com aquela confiança, sabe que o cara é um bom treinador, né? Se prepara todinho, ele pede as peças que necessita para o elenco, ele vai e contrata. Aí quando chega lá, que o time tá caminhando, o time ele vai embora. Né, assim, a minha preocupação maior é essa, se ele realmente se ele vai chegar ao final de 2019 à frente do Sport. E ainda sobre outros treinadores, há uma dúvida lá em Goiás, né, o Vila Nova, que é concorrente do Sport na Série B, tá com a dúvida entre o Gilson Kleina ou o Eduardo Batista, né, um nome que foi cogitado e um que já passou pelo Sport. Né, esses dois nomes estão lá na pauta em Goiás e o Gilson a gente já acabou citando aqui, não só Gilson, Marcelo Cabo, Marcelo Veiga, Gilmar Dalpozo, mas enfim, o Sport acertou tecnicamente na contratação do técnico, na contratação de um comandante que já está acostumado com esse tipo de competição, mas tem esse porém citado por você, nessa questão de um time da Série A estar em maus lençóis e o Guto Ferreira querer abraçar a causa lá na primeira divisão. E ele fez isso. Ele já fez isso. Né? Ele deixou o Bahia e foi embora. Foi pro Internacional. Né? Eu até enxergo de uma certa maneira nesse caso, porque assim, no Bahia, ele havia sido campeão da Copa do Nordeste, 6 dias ou foi uma semana depois, acabou se transferindo pro Inter. Eu tenho uma ótica do torcedor e a ótica do técnico. A ótica do torcedor é de que, poxa, tava com um trabalho bom no Bahia e poderia ser mais produtivo. Com certeza. Acabou não levando. Foi embora. Abandonou. Foi campeão, pegou o momento legal que tava passando e foi embora. Essa é a ótica do torcedor e de parte da imprensa. Mas a ótica do técnico, pra ele ter uma ideia de que no Bahia, na primeira divisão, ele não vai chegar tão longe, em relação ao Internacional,
ele numa segunda divisão, ele é total favorito. Ele chega lá e tem as devidas condições de, sem dúvida alguma, fazer um bom trabalho e levar o Internacional à primeira divisão. Então, assim, essa é a visão do técnico. Tem a visão do treinador, do torcedor e de parte da imprensa, e tem também a visão do treinador Eu de ir para um clube jamais, maior. Jamais eu digo que eu sou contra o cara deixar, assim, ir para outro clube ganhar mais, porque ele foi ganhar mais. Né? Eu não sou contra isso, não. Agora, eu acho antiprofissional é você ter todo aí um planejamento, uma diretoria que confia no seu trabalho. Isso. E ele lhe contrata, aí você pede as peças que você precisa para o elenco, e de uma hora para outra, porque apareceu uma oportunidade melhor, você vai embora. Né? Então, assim, eu espero que ele não faça isso. Eu sou bem sincero. Eu sei que vai ter um monte de torcedores agora matando a gente, eles são burros, vocês não sabem de nada, vocês são apaixonados, a gente é profissional. Vamos ser bem sinceros. Vocês são apaixonados, a gente é profissional. A gente é profissional, a gente trabalha nesse ramo aí, a gente sabe muito bem como é que funciona o futebol. A paixão aí é de vocês. A nossa é a questão de ser... tratar a realidade. Né? Isso em todos os casos. É a mesma coisa do Diego Souza aí, de outros jogadores que possam aparecer na Ilha do Retiro. É complicado. A gente pensa na saúde financeira do clube. Né? Porque se não tem uma saúde financeira, a tendência é o clube ter prejuízos. E ontem um torcedor me abordou, né, falando que, mas o Cruzeiro, Anderson, tem uma dívida aí de mais de 400 milhões, mas, meu amigo, o CEP conta muito. Quer falar o Cruzeiro, que foi campeão da Libertadores, revela muitos jogadores. O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil recentemente, o Cruzeiro tem de onde tirar. Né, tem um patrocínio forte. Isso, para pagar essas dívidas. O esporte com um passivo como esse, meu amigo, infelizmente, sem cotas de competições, complica mais ainda. Exato. O esporte não tem jogo, então só treinamentos. Inclusive, o próprio Guto Ferreira já teve contato ontem com alguns atletas, e agora pela manhã o esporte já retornou às atividades, início dos trabalhos nesta sexta. Na academia, provavelmente à tarde, trabalhos com bola, esse elenco que pensa no jogo da próxima quinta contra a equipe do Afogados pela 7ª rodada do estadual. Quando é o jogo antes? Quinta-feira. Olha aí. Quinta-feira. Aí você vê 3h30 da tarde. Né? Quinta-feira. É louco, meu amigo. Você tá brincando. Então, tem você que é torcedor, você tem que ser consciente. Né? Olha como o esporte joga na quinta-feira pelo campeonato estadual. De ontem a 8 dias, né? Olha só, o tempo que vai passar parado. Então tem que ter a mente aberta para depois não estar aí chorando. Que torcedor sofre, viu? Quem é torcedor realmente sofre mesmo. Sofre aí pelo seu time, é apaixonado e quer ver sempre seu time numa Série A, disputando grandes campeonatos, tipo a Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, né? Sendo campeão do seu estado. O torcedor, ele quer isso. Né? Mas ele tem que ser consciente também. É isso aí, né? Para finalizar, convidar o torcedor rubro-negro a estar hoje no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte, né? Sempre acessando aí lá os nossos vídeos e também o nosso site www.eupraticoesporte.com.br. Tá rolando lá no Instagram do meu querido Alessandro Matias um sorteio de 3 ingressos para o baile vermelho e preto que acontece hoje no Salão Nobre da Ilha do Retiro. Os ingressos estão disponíveis na sede social do clube, né? Preços variados, né? Tem preço individual e para mesa com 4 cadeiras. E as atrações, né? O Ed Carlos, o Kelvis Duran, Silvana Salazar, Gustavo Travassos e Banda e Michele Melo. Começa às 22 horas. Então, uma das festas para agitar o fim de semana de muitas prévias nessa região metropolitana do Recife, e o baile vermelho e preto é uma delas. Beleza, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira. Hoje no comando ele, Anderson Batista. Anderson Batista, o menino da bola.